Olá, queridos. Depois de uma breve caminhada num breve trecho com Jeremias, nós vamos continuar a nossa jornada com Davi. A nossa jornada hoje, ela parte de Jeremias capítulo 18, versículos 12 a 16, que diz assim: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Olha que interessante. Nós temos aqui Saul, que é o rei. Saul que comanda todo o exército, toda a força bélica de Israel, o homem que comanda as autoridades de Israel, o homem que tem a autoridade maior entre aquele povo. E do outro lado nós temos Davi, que até pouco tempo atrás era somente um pastor de ovelhas, alguém que veio para o campo de batalha somente trazer lanche para os seus irmãos. Saul, no texto, está com medo de Davi, e Davi tendo bom êxito. Saul, que era o rei, que tinha autoridade, amedrontado. Davi, que era somente um pastor de ovelhas, agora conseguindo bons resultados e conseguindo a simpatia do povo. O que é que explica essa contradição? Como é que a gente pode entender isso? A primeira verdade que a gente precisa entender é que Deus abandona o arrogante. E Saul, ele era um camarada arrogante. No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, nos versículos 22 e 23, a gente lê assim: Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cardeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A história que está por trás disso é uma batalha que Saul vai contra os amalequitas e que Deus, pela boca de Samuel, fala a Saul: Saul, você é a vara do meu juízo, você vai e destrói tudo e destrói todos. Era o juízo de Deus sobre os amalequitas. Você leu no texto lá, você vai ver as razões para esse juízo. Bom, quando Saul volta da batalha e Samuel vem encontrar com ele, Samuel pergunta: e aí, você fez o que tinha que ser feito? Ele diz: fiz tudo direitinho. Mas, perguntou Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? De ovelha, de boi, que som é esse? Aí ele disse: não, é que eu separei o melhor das ovelhas e o melhor dos bezerros para oferecer em sacrifício a Deus, e o rei Agag dos amalequitas eu não destruí, eu trouxe ele em cativeiro. Veja, a ordem que Deus tinha dado era destrói tudo. Saul pensou assim: mas existe coisa boa. Deus mandou destruir, mas Deus não viu que tem coisa boa. O que tem de bom eu vou separar. E eu vou separar para oferecer a ele em adoração. E é exatamente nesse contexto que Samuel fala isso para ele. Fala: olha, Saul, Deus não tem prazer em sacrifício. Deus tem prazer em obediência. E porque você desobedeceu, você perderá o trono. Aliás, Deus tem uma palavra muito forte aqui, né? Deus fala que a rebeldia é como feitiçaria. E a rebelião é como a idolatria. Então, Samuel está mostrando para Saul que Saul, quando ele achou que poderia avaliar melhor do que Deus, ele agiu como um feiticeiro e ele agiu como um idólatra. Saul achou que se bastava
que ele pensava bem e pensava melhor. E por isso Saul foi deixado à sua própria sorte. Foi deixado por Deus, porque ele achou que se bastava. O nosso tempo enfatiza que você tem que se bastar, que você tem que ser o cara, que você tem que ser a mulher, você tem que ser empoderado, você tem que ser proativo, você tem que ir para a luta, tem que ser guerreiro, você tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Então a nossa cultura é uma cultura que alimenta a arrogância. E se alimenta a arrogância, alimenta destinos como o de Saul e não como o de Davi. Se Deus abandona o arrogante, por outro lado, Deus acompanha o confiante. Quando Davi chega no campo de batalha para levar lanche para os seus irmãos e ouve todos os impropérios que Golias estava lançando sobre o seu povo, Davi ele se propõe a lutar contra Golias, mas ele não vai lutar contra Golias baseado na sua força. No capítulo 17, versículo 45, diante de Golias, ele fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então ele não vai para a batalha confiado na armadura, confiado na arma, confiado na perícia, ele vai confiado no Senhor. Ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E exatamente por causa disso é que Davi venceu aquilo que estava acima da sua força, aquilo que estava acima dos seus recursos. Quando o rei falou para ele: pega minha armadura e vai, ele até tentou andar com a armadura, mas a conclusão dele foi o seguinte: na força da armadura eu estou perdido, eu não vou na força da armadura, eu vou no nome do Senhor. E por isso, porque ele confiava em quem estava acima dele, ele venceu aquilo que estava acima das suas forças. O nosso tempo é um tempo que, se por um lado alimenta a arrogância, a presunção, por outro lado, despreza a dependência, despreza a manifestação de dependência. No nosso tempo, se você diz: eu vou orar a Deus, eu vou esperar em Deus, vou aguardar no Senhor, isso é manifestação de fraqueza. Você não pode ser assim. Você quer, você pode, levanta, vai, faz e conquista. Mas ainda que o nosso tempo despreze a manifestação de dependência, Deus acompanha o confiante. Uma terceira verdade é que a presença de Deus em nós, a presença de Deus na vida daquele que confia em Deus, provoca reações. Veja, o texto diz que Saul temia Davi, porque o Senhor era com Davi, se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Saul tinha medo do êxito de Davi e por isso colocou Davi para longe. Ele não colocou Davi para longe como chefe nas campanhas militares para premiar Davi, para parabenizar Davi, para recompensar Davi. Não, ele fez mais ou menos com a mesma intenção que Davi vai fazer lá na frente com Urias. Depois do pecado de Davi com Batseba, quando ele sabe que Batseba está grávida e quer casar com ela, ele coloca Urias na frente de batalha na expectativa de que Urias morresse. E se Urias morresse, Davi poderia se casar com Batseba. E quando Saul faz isso com Davi, coloca Davi na frente de batalha, a expectativa era que Davi morresse sem Saul levantar as mãos contra ele. Então Saul tinha medo e Saul tinha inveja de Davi e por isso ele montou um esquema para se livrar de Davi. Por outro lado, diz o texto que o povo gostava de Davi. Versículo 16, porém todo Israel e Judá amavam Davi,
porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então o povo gostava da liderança de Davi. Veja, estar com Deus não é garantia de aplauso por parte de todas as pessoas. Ainda que aqui o povo aplaudia Davi, o rei, que representava a autoridade, eu imagino que não era só o rei nessa, mas muitos conselheiros que estavam junto com o rei, muito do ministério do rei, também na expectativa de ficar no poder, eles também aderem ao plano de Saul. Aderem ao plano. E a gente vai ver lá na frente, um dos capitães de Saul, que é Abner, ele toma partido da descendência de Saul contra Davi. Depois ele muda de ideia. Mas no primeiro momento, ele, para manter a sua posição de comandante da guarda do rei, ele toma o partido de Davi. Então, estar com Deus não é garantia de aplauso. Aquela ideia de vox populi, vox dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. Não é verdade que onde a maioria está, Deus está. Não é verdade que a grande multidão significa a presença de Deus e o sinal da bênção de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Até mesmo no ambiente cristão e evangélico, a gente tem essa interpretação. Não, onde tem muita gente é porque tem a bênção de Deus. Aonde não tem muita gente é porque não tem a bênção de Deus. A gente tem também essa visão maculada por causa disso. Mas estar com Deus não é garantia de aplauso por parte de todas as pessoas. A gente tem Davi, Saul e os seus conselheiros, né? Se colocando contra Davi. Agora veja só, mesmo que você não seja compreendido por todos, mesmo que você não seja aplaudido por todos, busque a presença de Deus em sua vida. Não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa que se basta, não seja uma pessoa que fala, eu tenho meus sonhos, eu corro atrás, eu batalho, eu luto, eu conquisto. Não seja assim, né? Deus fala através do profeta Jeremias, em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, se você tem uma disposição na direção de Deus, uma disposição única, se todo o teu afeto e toda a tua busca é na presença de Deus, você vai encontrar Deus. Mas se você tem o seu coração para outra direção, querendo outras coisas, então você não vai encontrar Deus. Busque a Deus de todo o coração. Seja uma pessoa dependente de Deus. E isso levará você a experimentar os propósitos de Deus. Então, respondendo aquela pergunta inicial, o que é que explica essa contradição entre o poderoso com medo e o frágil obtendo êxito? O que explica essa contradição é a presença de Deus. A presença de Deus é que faz a diferença. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho.